Pai Celestial, apresentamos as nossas vidas aos teus cuidados, clamando o perdão dos nossos pecados, clamando a tua graça, a tua misericórdia. A tua palavra mesmo diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E eu quero te louvar e te agradecer pelo cuidado que tu tens tido para com cada um de nós, pelo cuidado que tu tens tido com a minha casa, a minha família, pelo cuidado que tu tens tido com a tua igreja na face da terra. Apresentamos a ti esta aula, desta matéria nova, pedimos que teu Espírito Santo em tudo nos guie, nos oriente, nos ministre, nos fale e nos ensine através da tua gloriosa Escritura. Muito obrigado. Clamamos por esta classe das terças-feiras. Cremos que o Senhor ainda, por bondade e misericórdia, estará ainda agregando novos alunos. Nós confiamos que o Senhor pode, e é para a tua glória, é para a tua honra. Queremos ver esta telinha pequenininha, repleta de novos alunos, sedentos e famintos pela tua sagrada palavra. Obrigado, é a nossa oração que a te fazemos agradecidos do grande, maravilhoso e bendito nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor, uma grande redobrada alegria Paz do Senhor, voltar a pastor. paz do Senhor, voltar a estar com vocês. Passamos um período distantes, né, devido a algumas circunstâncias pessoais, sobretudo de saúde, né, como meu filho costuma dizer, passou um furacão. A Flórida é conhecida pela terra dos furacões, mas aqui passou na nossa casa um furacão muito forte. Sacudiu, né? Colocou a mim e minha esposa enfermos praticamente ao mesmo tempo, e aí ficou muito complicado administrarmos, né, até as nossas atividades ministeriais. Mas agradecemos vocês que oraram por nós, né? Muito obrigado. A minha esposa está em uma melhor recuperação em comparação a mim. Eu estou 60%. Minha esposa já, graças a Deus, já está em 90, 95. E continue orando por nós, né? Também por nosso filho. Nosso filho amanheceu hoje com febre, muita febre. Está pegando um resfriado, mas glória a Deus, né? Chegou a 106 de manhã, não conseguiu trabalhar, ou seja, passou esses dias cuidando de nós e ficou esgotado, e eu tinha um certo pressentimento que ele fosse ficar enfermo. Mas olhem pelo nosso filho Israel Levi, que tem sido um companheiraço. Vocês não têm ideia. Não é porque seja o meu filho, não estou falando com o pai coruja, mas ele é mais crente do que eu e minha esposa juntos. E eu fico dói no meu coração, né? Ver o meu companheiro enfermo, né? Nosso filho é nosso grande companheiro. Ai de nós, se não fosse Jesus e a mão forte desse nosso menino. Orem por ele. Israel Levi, né? Está muito febril, está medicado, né? Mas é um resfriado muito forte. Ele geralmente se resfria muito por causa do tempo quente aqui da Flórida e do ar-condicionado, né? O entra e sai traz esse pequeno problema. Mas nós queremos apresentar hoje a nossa nova aluna. Ela, acredito que por razões ABC, não pôde manter o vídeo aberto, mas se ela puder, por gentileza, agradeceria. Se não estiver tendo alguma dificuldade técnica, nossa irmã Gisele de Oliveira, ela está bem equipada, tá vendo? Ela está ali, ó. Acho que de todos aqui, a melhor equipada é ela. Olha o audífono que ela tem ao redor da cabeça. Meu Deus, ninguém vai deixar a irmã Gisele para trás, né? Nós que ficamos para trás, ela está na frente. Nossa irmã Gisele de Moura, nossa nova aluna que está ingressando, entrando hoje conosco. O que nós dizemos à nossa irmã Gisele de Moura ou Gisele de Oliveira? Que nós dizemos, vamos lá, vocês não vão fingir que não tem ninguém novo aqui no nosso meio. Vocês vão dar agora as boas-vindas para alguém novo que está em nosso meio. Vamos lá. O que nós dizemos à nossa irmã Gisele? Sejam Seja Seja bem-vinda bem-vindos bem-vinda em em nome de em nome Jesus. de Jesus. Vocês fingiram bonito. Parabéns, meninas. Obrigado. É para descontrair um pouquinho, gente. É tanta pressão que a gente passa no dia a dia que se a gente não descontrair um pouquinho, fica um negócio pesado. Seja bem-vinda, irmã Gisele, que
possamos de ser de muita bênção na sua vida, tá? Que essa escola possa acrescentar muito no seu crescimento espiritual, ministerial, no seu crescimento pessoal, que Deus seja glorificado. Eu sei que a senhora tem muito também a contribuir conosco, né? Dando a sua participação, a colaboração, ou seja, a senhora está aqui, não caiu de paraquedas, né? Definitivamente cremos que Deus enviou a sua pessoa aqui em nosso meio. Tá ali a nossa irmã Laila Oliveira, é só ela que estava faltando. Irmã Laila, me ouve, irmã Laila? Sim, pastor. Sorry. Graças a Deus. Olha só, se a irmã Laila não me ouve, aí eu fecho tudo. Aí eu fecho a escola, mas está ali, irmã Laila. Deus abençoe. Meus irmãos, na próxima semana, acreditamos, né? Porque eu conversei com ela hoje, só hoje que eu consegui, né? Um fim de semana muito complicado que eu tive com a nossa irmã Kelly, né? Keilane, é indicada amiga da irmã Gisele. E nós teremos então na próxima terça-feira a nossa irmã Keiliane conosco, né? Vai ser outra vitória que nós estaremos aqui recebendo. Isso aqui é o clube da Luluzinha. Se alguém já percebeu, né? Tem mais irmã do que irmão aqui, entendeu? Então os bolinhos estão ficando para trás. As Luluzinhas, se eu for contar aqui, eu não vou contar que vai deixar os irmãos envergonhados. Mas eu estou orando a Deus que haja um dia o equilíbrio de Luluzinha com bolinha. Mas hoje não tem jeito. As irmãs são esmagadoramente a maioria. Deus abençoe irmã Gisele e a todos que estão nesta noite conosco. Agradeço Amém, também pastor. agradeço a Desculpa. paciência. Sim, agradeço a paciência que vocês estão tendo conosco no envio das apostilas, né? Por esse tempo nós ficamos, na verdade, vários dias sem poder trabalhar, e isso tumultuou muito o nosso as nossas atividades de trabalho, mas eu estou providenciando, no máximo, eu vou fazer de tudo para amanhã sair daqui, mas no máximo, se não sair daqui, as apostilas vão sair na quinta, e aí vai estar chegando aí, quem sabe, entre segunda e terça, mas você já tem o PDF, tá? E eu agradeço. Olha lá, irmã Gisele, ela caprichou, fala sério, ó, arrebentou, meu Deus. Não é para qualquer um, não. Não se sinta mal dizer isso. Parabéns, irmã Gisele. Não pensou duas vezes, né? Com certeza ela tem uma boa assessoria, né? Uns bons técnicos que estão ali com ela. A matéria que nós vamos estudar hoje, a proposta, deixa eu ver aqui, hoje nós temos alguns alunos que vão estar fazendo segunda chamada. Acredito que seria a irmã Flávia, correto, irmã Flávia? A senhora. E deixa eu ver quem mais, eu não estou vendo aqui o Arthur. Acredito que por enquanto só temos dois alunos. O Arthur vai chegar mais tarde. Então só a irmã Flávia e o irmão Arthur, que vai chegar um pouquinho mais tarde. Então seriam somente hoje os alunos, dois alunos que vão fazer a segunda. Se eu estou me esquecendo de alguém, só acenar que eu não fiz a prova de soteriologia. Então no finalzinho, esses dois alunos não saem da conexão, né, que estarão fazendo a prova, e até a próxima semana, se tudo correr bem, eu estarei liberando já as notas. Tá chegando o nosso irmão, não é o Ricardinho, não, é o Ricardo, e nem é o Ricardão, é o Ricardo Gomes, né? Porque Ricardinho é pejorativo, Ricardão é pejorativo, então é Ricardo, Paz do Ricardo. Senhor. Paz do Senhor. Não é o Ricardinho nem o Ricardão, né? Senão fica um negócio esquisito, né? Então é Ricardo mesmo. Tá chegando o irmão Kelson. Eita, quando a gente começa a aula, começa a cair irmãos de paraquedas, igual a bago de uva. Graças a Deus. Tá faltando o Sebastião, que ainda não chegou. Ah, o Alisson, que não vai conseguir, parece que vai chegar mais tarde, ou não vai conseguir chegar hoje. E entre 3 e 4 não estarão hoje conosco. Vamos lá, então, a nossa matéria de hoje: mordomia cristã. Infelizmente, preste bem atenção, na nossa cultura de língua portuguesa, a palavra mordomia, ela cai um pouco pejorativamente. Então, percebem isso? Não sei nos dias de hoje, que eu estou fora do Brasil há muitos anos, mas nos anos 70 e 80 era muito normal dizer: deixa desta mordomia de lado,
É muita mordomia para a tua vida. Então, a expressão mordomia, nos anos 70, 80, irmão Alisson, obrigado, agora me fez a lembrança. É, nos anos 70 e 80, a palavra mordomia dava aquela ideia de regalia, não é verdade? De marajá ou coisa parecida. Mas ao nível da palavra de Deus, a palavra mordomia, ela ganha outra conotação, outra esfera completamente diferente. Vamos então dar a introdução aqui na leitura da apostila para quem pôde tê-la ou impressa ou na sua telinha de alguma maneira. Eu escrevi esta lição no formato de revista de escola bíblica dominical, para facilitar a compreensão dessa matéria, né? Por isso que eu coloco aqui, ó, neste trimestre, porque eu escrevi este pequeno estudo bíblico com o objetivo também de ser usada na escola bíblica dominical, né? Como é muito normal algumas igrejas brasileiras usarem as revistas da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, eu fiz uma adaptação, né? Que eu já ministrei várias escolas bíblicas dominicais, por isso que eu dou essa introdução, como neste trimestre. Na verdade, nesse espaço de tempo, né, que serão 6 aulas. Então, são estas 6 aulas que temos pela frente, estudaremos a mordomia cristã. Ela prioriza os bens espirituais e materiais que o Criador nos delegou. Nesta lição, ou nesta matéria, denominamos bens espirituais os recursos e os meios confiados por Deus à Igreja. Quanto aos bens materiais, são esses os recursos naturais e sociais que desfrutamos no mundo. Assim, veremos que o Pai levantou a Igreja para cuidar dos seus interesses na terra. Mordomia, então, fala de administração. Como administrar tudo que Deus nos confiou? E muitas das vezes vem aquela ideia equivocada, errada. Não, Deus só nos confiou isto aqui, ó, o material, financeiro, o dinheiro. Não, 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 não. Deus nos confiou muito mais que a matéria, muito mais que o dinheiro. Deus nos confiou também bens morais, bens espirituais, não é? Bens que transcendem o que nós conhecemos como passageiro ou efêmero. Na medida do possível, deixa eu fazer aqui um pedido, né? Eu já tenho feito esse pedido. Eu sei que às vezes não é possível, mas os alunos que podem ter os seus vídeos abertos, eu agradeceria. A menos que você esteja tendo algum inconveniente, não é? Alguma dificuldade a nível técnico, alguma situação pessoal que lhe impeça, mas nós damos sinceramente a preferência. Se você puder manter o vídeo aberto, agradecemos, mas se está tendo alguma inconveniência, deixe-nos saber com a mensagem ou até mesmo na telinha, que pastor, estou com dificuldade, estou com uma situação aqui no meu lado da minha casa, de momento eu não posso, mas nós damos a preferência, tá? Por gentileza, porque é de praxe de toda aula online termos o vídeo aberto, né? A menos que seja aula gravada, que o aluno não esteja interagindo. Mas se está interagindo, tá bom? Nós contamos com essa ajuda dos irmãos que estão aqui conosco interagindo. Vamos então na nossa apostila, conceitos de mordomia. Mordomo. A palavra vem do latim major domo e significa, olha que interessante, e significa o criado maior da casa. Se escreve majordomo, mas se pronuncia maior domo, porque o J no latim tem a pronúncia de um I, tá? Porque no latim se usa a letra J como um I. Perfeito, Arthur. Obrigado pela comunicação. O Arthur já está lá dando o indicativo porque o vídeo dele não pôde estar aberto. Ali também nosso irmão Kelson, né? Com um chapéu que eu nunca vou ter. É só dele, é só do irmão Kelson. Mas vamos lá. Então, mordomo vem do latim, maiordomo significa o criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa, economo é a definição do famosíssimo dicionário Aurélio
de língua portuguesa. Na Bíblia, a função aparece diversas vezes como encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terras. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa função corresponde à de um administrador. Portanto, nós somos mordomos de Deus e, à luz do Novo Testamento, os líderes espirituais têm maior responsabilidade perante o Senhor da igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor? Aluno de escola teológica não tendo a Bíblia na mão, tá um negócio perigoso. Lucas, capítulo de número 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 12. Obrigado, Joel. Obrigado, Joel, pela abertura. Joel não está com seu vídeo aberto, porque ele está dirigindo. Muito obrigado, Deus abençoe. E os demais que não podem abrir os seus vídeos, acredito que estão por alguma situação temporária ou passageira, mas quando puderem, por favor, deixem disponibilizado o vídeo aberto, ok? Muito obrigado. Lucas, capítulo 12, vamos proceder à leitura do versículo 42 ao 48. Lucas, vou aguardar um pouquinho mais, que você abra a sua Bíblia, Lucas, capítulo 12, verso 42, 48. Como a maioria dos irmãos já conhece o nosso sistema de trabalho, me dirijo à nossa irmã Gisele, né? Irmã Gisele, fique bem à vontade, em caso de dúvida, em caso de algum questionamento. Pastor, não entendi, pode repetir? A senhora tem toda a liberdade de abrir o vídeo ou levantar a mão, que nós aqui paramos tudo para atender, né, a sua dúvida, a sua pergunta, né? Estamos aqui para estarmos interagindo uns com os outros. Perfeito? Lucas capítulo 12, versículo 42. Olha o que Jesus nos diz do versículo 42 ao 48. Ele disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Eu estou lendo a Almeida Revista Corrigida. Versículo 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. 44. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará sua parte com os infiéis. Verso 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Versículo 48. Mas o que a não soube fez coisas dignas de açoites com poucos açoites, será castigado. E qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Anotem esse texto, meus irmãos, que se quiser faz um highlight, está escrito na apostila. Esse texto é o princípio básico bíblico do que é mordomia. Deus nos deu talentos, dons, bens e responsabilidades. Vou repetir. Deus nos deu dons, talentos, bens e responsabilidades para que nós as administremos. Nada, humanamente e espiritualmente falando, é nosso. Não, pastor, o senhor está enganado. O sapato que eu tenho nos meus pés, eu fiz isso aqui para comprar. A camisa que eu tenho posta no meu corpo, eu fiz isso aqui para comprá-la. Ok, mas da onde você trouxe o dinheiro para comprar a sua camisa, os sapatos que você tem, o par de óculos que você usa? Veio do meu trabalho. Mas da onde veio o seu trabalho?
Ah, o meu trabalho foi uma busca, o meu trabalho foi uma indicação. O meu trabalho, eu abri minha companhia e eu trabalho por conta própria. Ok, mas quem te deu as condições para você abrir a sua companhia, caso você trabalhe por conta própria? Hã? Quem te colocou lá no lugar que você hoje é empregado, se você trabalha na condição de empregado? Ah, alguém me indicou. Ok, mas quem está por detrás de tudo isso? Deus. Deus. Não adianta. Você pode dizer, é com o suor do meu rosto que eu conquistei. Ei, você conquistou porque ele quis que você conquistasse. Mas Muitas ele das já vezes falou nós. lá com Adão, né, pastor? Exato. Suor do seu rosto. Mas antes de Adão, isso é interessante deixar claro, né? Antes que Adão caísse na presença de Deus, no pecado da desobediência, o processo do trabalho, sem dúvida nenhuma, era muito menos pesado como daquela data até hoje. E se nós lermos em Gênesis capítulo 3 com muita atenção, de Deus diz: com o suor do teu rosto sobreviverás. Com cardos, espinhos e abrolhos lavrarás a terra. Ou seja, o trabalho de Adão e Eva, antes que eles caíssem no pecado da desobediência, era muito menos braçal, muito menos esforçoso e muito menos pesado. Depois, alguém certa feita disse, um pastor muito amigo nosso, quando eu chegar no céu, vou dar uma coça no Adão. Por quê? Porque ele que criou o trabalho. Mentira! Adão não criou o trabalho. Quem criou o trabalho foi Deus. Adão que é, cometeu o pecado da desobediência e gerou um A enorme consequência. peso. Exato, né, para a nossa sobrevivência hoje. Então, nunca diga que trabalho é coisa de Adão. Não, trabalho é coisa de Tem Deus. gente que fala, eu quero matar quem inventou o trabalho, né? Então Não, então vai vai ter que matar matar tudo. Deus. Então você vai ter que matar Deus, né? Porque não se pode ter essa ideia estranha, abjeta, e vamos até mesmo dizer, eu falo com carinho e respeito, ignorante. Porque temos que ser ignorantes biblicamente e não entender que o trabalho veio das mãos de Deus, foi uma bênção que Deus deu ao homem, mas o homem estragou essa bênção com a sua desobediência. Ok. Eu só quero Deus, 5 então. minutos no céu, pastor, com a Eva quando eu chegar lá. Só 5 minutos. Não, mas quando a senhora chegar lá, a senhora não vai nem pensar nisso. Isso é agora, que a senhora não está ainda glorificada, mas depois que a senhora tiver o corpo glorificado, Amém. essa conversa nem vai existir. Eu lhe Amém. garanto, ó. Eu vou me lembrar disso. Quando eu chegar lá na glória, vai, irmã, lá e lá. Tá lembrada daquele dia? Que dia? O que que eu falei? Vai dar um brancão tremendo na senhora. Você não vai lembrar. Eu vou me Ô, lembrar. pastor, Eu com certeza. Mas a senhora não vai se lembrar de jeito nenhum. Gente, a gente tem um conceito interessante, né? Com o corpo glorificado, todas essas coisas, é normal nós questionarmos, é totalmente sadio levantarmos essas especulações. Mas quando recebemos este corpo glorificado, vai mudar tudo numa proporção tão enorme, tão gigantesca, que transcende o que nós pensamos, entende? A gente tem um Amém. conceito daquilo que vemos e enxergamos aqui, mas quando recebemos um corpo perfeito, glorificado, sem a ação do pecado, meu Deus, você não vai se lembrar de muita coisa, as coisas que geraram dor, aflição, peso, angústia, pranto, dor, vai acabar, vai desaparecer tudo, 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 entende? Mas o mais importante, irmãos, é que tenhamos essa consciência. Nada é nosso. Tudo vem e veio das mãos de Deus. Nós apenas somos meros administradores. Ah, esta igreja é minha, meus diáconos, minhas diaconisas, meus pastores, meus presbíteros. Alô? Essa é uma força de expressão feia, antiética e antibíblica, porque pastor de igreja, ele nunca foi, é e será
dono de nenhuma igreja. Ah, mas eu coloquei o meu sangue, meu suor, meu esforço. Cada cadeira ali tem o meu sangue, meu esforço. Cada móvel, cada consola de som, cada carpete eu coloquei. Ei, alô! Somos servos. E a Escritura diz: inúteis. E por mais que façamos, não deixaremos de ser inúteis, porque estamos fazendo a nossa obrigação. Fale, professor Kelson. A palavra é com os universitários. Kelson Pires. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Pastor, e Romanos 12 fala muito bem sobre isso, né? Tudo que nós temos é mediante a graça. Então, para que nós vamos vangloriar se tudo é Deus que nos deu? E ai, se não fosse a graça dele em nossas vidas. Meu Deus, Romanos 12, capítulo, no versículo 6, tem que falar assim, ó, temos diferença segundo a graça que nos é dada. No 3 também fala, ó, pois pela graça que me é dada, então, ó, perdão. 12:3, isso. Se porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Corretíssimo. Então, todos nós, o que temos é por graça, é pelo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Eu pego aqui, né, a carona com o irmão Kelson, lá em Romanos 11:36. Vamos a Romanos 11:36? Estamos apenas introduzindo a visão bíblica de mordomia, do que é ser o mordomo. Romanos 11:36. Quem pode ler para nós? Romanos 11:36, por favor. Por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Ó, glória, pois, a quem? Ao fulano? Ao mengano? Ao Beltrano? Não, a ele. A ele. Eternamente, amém. Não temos direito de nada, não somos donos de nada. Não, eu sou dono do meu próprio nariz. Mentira! Nem do seu nariz você é dono, porque o nosso nariz e o teu nariz, por mais bonito que seja ou feio, ele faz parte de um conjunto chamado corpo. E o corpo, segundo a palavra de Deus, é o que é? Templo do Espírito Santo. Então, não sobrou nada para mim, não, pastor. Não, lamento dizer isso para você. Não sobrou nada. Nem o ar que eu respiro, que você respira, nem a vida que eu e você de momento a temos, é nossa propriedade. É tudo dele. Fica bem claro, irmãos, tudo pertence a ele. Como tudo pertence a ele, o que nós somos? Mordomos, cuidadores, administradores. Mas por que tem certos pastores que dizem que são donos da igreja, donos das ovelhas, donos dos obreiros? Será uma mera força de expressão? Eu garanto que não. Ou é ignorância, desconhecimento completo e total do que está escrito de maneira tão básica e simples na palavra de Deus, ou é arrogância, ainda que sabendo que nada lhes pertence, estão querendo roubar algo que não lhes pertence, né? Que é a honra e que é a glória. Então aí é perigoso. Tanto uma situação como é outra é perigosíssimo. E nós cristãos, poucos, infelizmente, né, nos anos 70 e 80 eu via que nos cultos de ensino, nas escolas dominicais, se ensinava demais a importância da mordomia. Nos anos 2000 para cá, eu tenho visto muito poucas igrejas ensinarem biblicamente o que é mordomia. Se ensina nas escolas teológicas, mas deveria ser isso um ensino comum a todo tipo de crente, em todas as igrejas. Mas, infelizmente, os tempos estão mudando para pior e a tendência é que a palavra continue sendo colocada de lado por muitos, infelizmente. Vamos, então, a palavra mordomia. Então, mordomo quer dizer administrador, cuidador. Então, vamos ao conceito de mordomia. Lá na apostila, a palavra significa cargo, ofício do mordomo. Mordomado. Sua origem está no termo do grego oikonomia, e por isso a encontramos em alguns textos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel,
Está lá no Evangelho de Lucas. Vamos a Lucas. Evangelho de Lucas, doutor Lucas, o geógrafo, historiador Lucas. Lucas capítulo 16, versículos 2, 3 e 4. E dizia também aos seus discípulos: havia certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse comigo: que farei, pois, que o meu senhor tira minha mordomia? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Oh, um princípio, anote isso aí, um princípio importante para o exercício da mordomia. Qual é esse princípio? Prestação de contas. Por quê? Nós não somos dono daquilo que nos foi confiado. Alô, muita atenção. Nós não somos donos daquilo que nos foi confiado, seja no plano espiritual, seja no plano material. Nada não nos pertence. Temos que reconhecer quem está acima de nós para darmos uma prestação de contas a nível de mordomia. Primeiro temos que dar prestação de contas a Deus. Anote aí, primeira pessoa a quem devemos dar prestação de contas, a Deus. Tudo que fazemos com os nossos bens materiais, espirituais, talentos, nosso tempo, até mesmo o nosso dinheiro. Abaixo de Deus, temos que reconhecer as autoridades que ele pôs abaixo de Deus. O chefe do nosso trabalho, o pastor da nossa igreja, não é? Os professores, se você estuda numa escola secular, você tem que prestar contas da sua mordomia ao seu professor da escola na qual você estuda. Aqui, segundo a palavra de Deus, vocês também precisam prestar contas a nós, né? Porque aqui estamos zelando pelo bem-estar de cada um de vocês. Não sou dono, não sou proprietário de vocês. Somos todos possessão do Senhor Jesus Cristo. Mas eu estou aqui na condição de mordomo, ou seja, estou administrando uma área do reino de Deus, chamado a educação cristã. E aqui estamos todos com um sentido de compromisso, não é verdade? E de responsabilidade. Então, o mínimo que cada um de vocês aqui, à luz da palavra, devem fazer é também prestar contas à minha pessoa, porque eu presto contas a Deus e também aos alunos. Olha que interessante, não é porque eu esteja numa posição de responsabilidade, de autoridade, eu vou colocar uma venda nos meus olhos e ignorar a vocês. Não, eu também devo respeito e prestação de contas a todo e qualquer aluno. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Esse é um princípio que tem que ser compreendido de início, que é o princípio da prestação de contas. Mas peraí, pastor, eu trabalhei numa igreja que o pastor não prestava contas de nada, nem da secretaria, nem da tesouraria, nem disso, nem aquilo. Não é problema meu e nem deveria ser problema seu. É um problema, sim, dele ou com o líder que esteja agindo desta maneira à luz da palavra de Deus. Então, alguém me perguntou, então é errado quando um pastor de igreja não presta contas à igreja pelos movimentos administrativos? À luz da Bíblia, sim. À luz da Bíblia, ele precisa entender que nada é dele. Então ele tem que prestar contas na igreja, diante da igreja, a nível da secretaria, a nível da tesouraria, tudo, irmãos, porque o trabalho do reino de Deus deveria ser algo altamente transparente, mas nem sempre o é. E por que não é?
pelo desconhecimento da mordomia, ou se conhecem mordomia, ignoram-na. Ignorando-a, estão também cometendo algum tipo de pecado. Na Bíblia, como diz aqui a apostila, mordomia diz respeito a todo serviço que o crente realiza para Deus e seu comportamento diante do Pai e dos homens. É a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano. Assim, nossas faculdades espirituais, emocionais e físicas são objeto da mordomia cristã. Por isso, essa mordomia está ligada ao ensino da palavra de Deus. É matemático. Quanto menos se ensina sobre mordomia em uma igreja, pouco ou nada dela se sabe. E aí as pessoas pecam por ignorância, por completo desconhecimento de causa. É um tipo de pecado? É. É o chamado pecado de omissão ou pecado por desconhecimento. Todo líder à frente de uma igreja, de uma congregação, precisa, à luz da Bíblia, ter consciência da importância da mordomia. Vamos falar agora da mordomia espiritual do cristão, que nós temos sempre na mente dinheiro, dízimos, ofertas. Não, nós vamos falar sobre isso sim, mas nós temos que entender que a mordomia é um leque enorme, que abraça muitas coisas. Vamos começar pela mordomia espiritual do cristão. A mordomia do amor cristão. A mordomia cristã deve dar grande valor à prática do amor. Está aqui na nossa apostila. Certa vez um fariseu resolveu testar Jesus quanto à sua visão sobre os mandamentos da lei de Moisés. Ele conhecia bem os 10 mandamentos. Abordando Jesus, indagou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Mateus 22:36. Jesus respondeu-lhe de maneira sábia, serena e consistente. E a resposta está ali, no seguinte ponto: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando amamos a Deus de todo o nosso coração, preste atenção, aí conseguiremos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pastor, eu não consigo aguentar aquela irmãzinha. Aquela irmãzinha é insuportável. Aquela irmãzinha é antipática. Dá vontade de dar um tapinha debaixo da orelha dela porque ela é nojentinha. Ela é chatinha. Ei, tranquilo. Não se exalte. Não fique nervoso ou nervosa. Não, pastor, como é que eu vou amar uma pessoa desse jeito? Calma, tranquilo. Jesus nos ensina a amar aqueles que não dão a mínima para nós. Como? Que negócio é esse? Esse é que funciona o amor de Deus. O amor de Deus não é pelo fato que nós a Ele primeiro amamos. Não, não, não. Ele primeiro nos amou. Sendo nós pecadores, está escrito na carta aos Romanos. Como foi Ele que nos amou primeiro, gente, nós temos que aprender a amar como Ele amou. É fácil? Não. Eu seria enormemente mentiroso em dizer que amar como Deus amou é fácil. É um processo que Deus nos permite, que Deus abre dentro de nossos corações para abrirmos mão de muitas coisas, até o ponto que começamos a amar como Ele nos tem amado. E isso pode levar até uma vida inteira, mas Deus precisa ver em nós o esforço. Estou me esforçando, eu estou há 50 anos, eu sei que não cheguei lá, mas eu estou me esforçando para amar como Jesus me tem amado. Custa muito, porque o amor de Deus genuíno envolve renúncia, sacrifício, abrir mão de direitos, privilégios, abrir mão até da sua própria razão. Nós temos que perder a razão para aprendermos a amar a Jesus, como Jesus nos tem amado. Temos que dar uma de doido, de louco, não. Tem que dar uma de louco, porque senão não entra no reino dos céus. Temos que aprender a perder. Não, eu não.
Eu não vou para casa com desaforo. Ei, nós temos que aprender a perder. E se não sabemos aprender a perder, nunca vamos experimentar o genuíno amor cristão. E amar a Deus de todo o coração implica tudo isso. Como estamos chegando a amar a Deus nesse ponto, aí eu posso dizer, ei, agora estou começando a amar o meu próximo como a mim mesmo. E se você chegou à conclusão que ainda não conseguiu amar o seu próximo como a você a si mesmo, isso quer dizer o seguinte: você está tendo dificuldade ainda, e muita, de amar a Deus de todo o coração. Todos estão me entendendo, gente? Vai apertar um pouquinho agora, porque vai mexer muito lá dentro de coisas que muitas das vezes não queremos abrir mão. Nosso Senhor não aceita, olha só, dominar apenas uma parte do nosso coração. Ele requer o quê? O nosso coração por completo. Quanto a isso, ele nunca fez concessões. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Mateus 12:30. O mandamento revela o objeto da nossa mordomia de amor: fazer o bem ao próximo de forma concreta, com obras que revelam a nossa fé. Vamos ao nosso irmão Tiago, carta a Tiago, capítulo 2. Muita gente não gosta do irmão Tiago, vocês sabiam? Conheço pastores que dizem: eu vou rasgar Tiago da minha Bíblia. Por quê? Porque fala muito forte comigo. Eu fico chateado quando eu leio Tiago. Então, a carapuça está encaixando. Se fica chateado com o Tiago, então o negócio tá ficando bom. Porque tá mexendo, né? Com o orgulho próprio. Tiago, capítulo 2, versículo 2, 14 ao 17. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Opa! Peraí, pastor, peraí. Agora o senhor me confundiu. Eu não. É a escritura, às vezes, que nos confunde. Eu, para ser salvo, preciso ter obras? Não. A nossa salvação não depende daquilo que fazemos. Depende daquilo que cremos. Anotou aí? Vou repetir. Nossa salvação não depende daquilo que fazemos, obras, não depende das obras, mas depende daquilo que nós cremos. Porém, o apóstolo Tiago deixa bem claro: a fé sem obras, ela é o quê? Morta. E por quê? Entenda isso de uma vez por todas. As obras são resultados claros de que nós somos salvos, de que somos convertidos. Um cristão que não tem obras tem alguma coisa errada. Tem algo errado. Totalmente errado. Eu não sou salvo pelas obras que eu faço, mas as obras que eu faço vão me determinar, vão definir a minha qualidade de cristão. Irmã Nesse tópico, Évila. pastor. Como? Pode falar, irmã Eva. Pode falar primeiro, irmã Eva. Irmã Évila primeiro, depois irmão André. Irmã Évila. Não, irmã Évila, joga a sua bola, por favor, que a sua bola é pesada. Não é nada. Qual que é o resumo de o que é obra? Porque eu acho que isso é uma coisa tão confusa hoje no meio da igreja, de o que realmente é obra. Eu vejo as pessoas levando tanto a obra, o estar ali nas quatro paredes, o participar dos cultos, e às vezes a pessoa não faz nada.
mas ela fala que está fazendo a obra. Então, qual seria, assim, o verdadeiro conceito do que é fazer a obra, assim, na prática? Tiago, o próprio Tiago, se a senhora prestou atenção no texto que acabamos de ler, ele já dá um mega super resumo. Olha só, vou repetir de novo. Tiago 4, 15, 16 e 17. Meus irmãos, e aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? É a pergunta. Porventura a fé pode salvá-lo? É a pergunta. Depois do André Irmã Gisele, ela já levantou a sua mão. E se alguém vos disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Se também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Como é que eu provo? Escutem essa. Como é que eu provo que eu amo como Deus me mandou amar se eu não demonstro isso em atitudes, em, em gestos? Então, irmã Évela, as obras que a Bíblia está nos falando são as nossas atitudes, os nossos gestos, o nosso comportamento. Daí tem aquela ideia errada, eu tenho que fazer a obra de Deus. Ei, a ideia excessiva de. Entenda bem, isso não é errado. Temos que fazer a obra de Deus? Temos. Mas não temos que ser ativistas. O que é um ativista? Ele imagina que por muito que ele está fazendo na igreja, ele está bem na presença de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Muitos fazem por religiosidade. E a religiosidade não vai me determinar como cristão. Não vai determinar o meu caráter de maduro. Não. O que determina a minha maturidade são as minhas atitudes e gestos. A semelhança de Cristo Jesus teve para com os homens na terra e que ele tem para conosco. É demonstrarmos o fruto do Espírito, como nos ensina em Gálatas 5, 22 É e justamente o que eu ia 23. falar, pastor. O senhor já respondeu. Perfeito, André. André já jogou a bola no meu peito e eu devolvi para ele, dizendo gol para o André. Continua assim, André. Irmã Gisele, já que o André pegou a bola e já estourou, irmã Gisele, por gentileza, entre aí com a sua dúvida ou pergunta. Eu queria. É sobre aquilo que a gente tem uma passagem que vai dizer: a gente podendo fazer o bem e fechamos os olhos, nós já pecamos. Então, Com certeza. é o que o Senhor está falando, que o Senhor sempre colocou no meu coração, porque a palavra de Deus vai dizer: se falássemos em todas as línguas, falássemos as línguas dos anjos, tudo nós fazemos, mas não tivermos amor, de nada valeria. Porque o amor ao próximo, é complicado você dizer que você ama o seu próximo, e eu sempre falo isso quando eu falo do dízimo, porque você tem amor ao próximo, mas você não sente a dor do seu próximo. Você tem amor ao próximo, mas sua mesa está cheia e a mesa do seu irmão está vazia, mas você o ama. Mas você o ama sem a obra de ter coragem de tirar um pouquinho de você para sentir de verdade a compaixão pelo seu irmão. Porque a gente fala, eu acredito que a obra talvez não é muito na igreja. É o que a gente reflete o Espírito Santo aqui fora. Porque a palavra de Deus nos ensina que galardão nós temos em amar quem nos ama, a quem nos trata bem. O bom é fazer aquele que nos faz o mal, né, pastor? Parabéns, irmã Gisele. Irmã Gisele arrancou com força. Entrou na quinta marcha. Meu Deus, senti agora o pneu cantar e senti o calor da velocidade. Muito bem colocado. Parabéns, que Deus continue lhe usando, lhe iluminando e só lembrando, pegando o gancho aqui da irmã Gisele, Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, obras, ela não é uma coisa que temos que massificar só na igreja, para todo mundo ver. Não. Temos que demonstrar em atitudes, em lugares que a igreja não está vendo, mas Deus está vendo. Kelson, solta aí a tua bola. E a bola do Kelson também é pesada. Não, pastor, é só esclarecendo também um pouco. Em 1 Timóteo 6, 18, é falar assim, ó, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, reparta de boa mente
e sejam comunicáveis. Em outra tradução, tem outra aqui, tá assim também, que façam bem, sejam ricos, de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. E quando a gente pega lá em 1 Pedro 2,12 também, vai falar assim, pastor. 1 Pedro 2,12. 1 Pedro 2,12. Vamos lá, solta essa revelação aí que é linda. O 11 também, o 11 e o 12. Ó, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, glorificam a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Perfeito, corretíssimo. Corretíssimo, corretíssimo. Muito boa a Pastor, abordagem. Só um momentinho, o pastor Francisco levantou ali a mão. Eu não gostaria de me atropelar ao pastor Francisco. Pastor Francisco, por favor, abra aí o seu áudio e entre com a sua abordagem. Pastor, eu diria que um dos maiores problemas hoje que nós encontramos dentro das igrejas é justamente muitos dizerem que amam o seu próximo, mas simplesmente de boca para fora. Yeah. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 8, ele diz assim: tende, antes de tudo, antes de qualquer coisa, ardente amor uns para com os outros. Uau, porque tremendo o isso. amor cobre a uma multidão de pecados. Meu Deus. O que nós encontramos hoje, de uma forma geral, né? Estou dizendo que são todos, mas de uma forma geral, Sim. quando a gente fala de amor, o amor que a gente temos que sentir, o amor que o Senhor nos ensinou, ele, hoje, nos nossos dias atuais, é um amor fingido, porque nós escolhemos quem nós amamos, nós escolhemos quem nós queremos fazer o bem. Eu gosto de fulano, eu não gosto de fulano, eu me dou bem com fulano, com outro fulano, eu não dou. E eu não vejo esse amor, de uma forma geral, sendo manifesto da mesma forma que Cristo ele nos ensina a fazer. Esse texto foi até um texto que eu até li no domingo passado, quando eu falei um pouco sobre a questão do pecado, e já foi dito aqui que aquele que não ama comete pecado. Uau! Pastor Francisco, parabéns. Outra fantástica abordagem, muito bem abordada, muito bem colocada. Em outras palavras, irmãos, que devamos muita coisa a muita gente, mas você dever o amor é complicado. É muito complicado, mas o amor de Deus. Mas esse é o problema. Como é que eu vou amar como Cristo me ama e me tem amado? Resposta: tenho que aprender a abrir mão, tenho que aprender a me sacrificar, tenho que aprender a carregar a cruz. E é difícil, muito, mas não é impossível. Não, se fosse impossível, não estaria escrito nas Escrituras Sagradas, não estaria registrado na palavra de Deus. Então, nós estamos nesta introdução analisando que a mordomia, para ser bem exercitada, para ser bem desempenhada, temos que aprender primeiramente a amar com toda a intensidade a Deus e depois ao nosso próximo. Entenda isso aqui, ó. A própria Bíblia diz: se eu amo verdadeiramente ao meu próximo, eu amo primeiramente a Deus. Porque como alguém pode dizer, eu amo a Deus, quem nunca viu, eu te amo, Jesus, e não ama o seu próximo? Aí está sendo um mentiroso. Oh, é a Bíblia, é a Escritura Sagrada quem o diz. Irmão Wallison levantou ali a mão, depois o irmão Kelso, depois o irmão Victor. Wallison levantou a mão em algum lugar ali. Fala, Wallison. Ô, pastor, Pai do Senhor, meus irmãos. Solta, Wallison, nós te ouvimos. For para olhar, o apóstolo Paulo, ele fala nas suas cartas, né, que o amor é a supremacia dos dons, né? Não adianta nós querermos fazer tudo se nós não tivermos o amor, né? O amor de Cristo. Hoje, na verdade, nós queremos fazer muitas coisas, né? Mas será que nós estamos fazendo verdadeiramente com o amor a qual Cristo, né,
quer que nós amamos o nosso próximo, né? Aí complica, Wallison, aí complica. E muito. Então nós temos que definitivamente fazer uma séria reflexão e pedir, Senhor, me ajuda a amar como tu me amas. Ajuda, porque tá difícil o negócio. Se eu não chego a esse ponto, como é que vou ser um bom mordomo? Kelson, por favor, Kelson, entra aí com a tua abordagem. Ô, pastor, em 1 Pedro 4:10, que vai falar, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O Paulo, ele traz a abordagem lá, voltando para Paulo, pastor, no Romanos capítulo 12, tem uma nova vida e a transformação de mente também. O problema que muitos de nós hoje não entendemos é o fato de não servir bem a obra de Deus, a casa de Deus, uns aos outros, porque nós estamos aqui para servir uns aos outros, tanto na parte do amor, se eu não amar ao próximo como a mim mesmo, se eu não tenho essa nova vida em Cristo Jesus, porque Jesus foi o modelo para nós de vida aqui nessa terra, o espelho para nós a seguir ele, se a gente não tem essa transformação de mente, igual Paulo fala aqui no capítulo 3, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se a gente não tem uma renovação da mente, um novo entendimento transformado em Cristo Jesus, a gente não consegue servir bem, a gente não consegue fazer as práticas do amor, a gente não consegue ser um bom mordomo fiel na casa de Deus, um bom dispenseiro na obra do Senhor. Corretíssimo, porque uma coisa está relacionada com a outra. É impossível nós querermos fazer uma coisa em detrimento da ausência de outra coisa. Victor também levantou a mão? Sim. Só um momentinho que o Victor já tinha levantado a mão e depois a irmã Vanderlé. Victor, por favor. Pastor, pegando um gancho nessa questão do amor aí, apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, que o amor tudo suporta, o amor é bondoso, o amor não tem inveja, o amor não se vangloria. Então, no mundo de hoje, né, no cenário em que nós nos enquadramos hoje, uma pessoa fala alto com a gente já fica chateada, fica de cara amarrada. Se fulano de tal atrasa o meu pagamento, eu já fico nervoso. Então, o ser humano não sabe amar da forma que a Bíblia pede, no meu ponto de vista, né? Porque se for seguirmos as escrituras, né, tem que ser de acordo com o que o senhor disse. A gente tem que deixar isso tudo de lado, essa vaidade de lado, essa série de coisas de lado, porque, infelizmente, a gente não consegue seguir isso se for seguir por forma humana, entendeu? Vamos, Vanderleia, por favor. Então, pegando um gancho no que o irmão Kelson estava falando sobre o amor, quando Jesus, as próprias palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, 3 e 4, está escrito assim: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompense. Então, assim, o próprio Jesus nos ensinando claramente a importância da gente manter a humildade e a discrição ao praticar o bem. Porque eu costumo dizer que, assim, essas 2 horas que a gente está dentro da igreja em um culto, nós temos que sair de casa, com um pensamento assim, eu não estou indo receber, eu estou indo dar o quê? Dar adoração a Deus. Então, ali enquanto nós estamos adorando ao Senhor, Ele está nos enchendo. Por quê? Da porta para dentro, a gente dá adoração, e da porta para fora, a gente tem que praticar o amor. E quando nós fazemos uma ação, quando nós ajudamos aquele que realmente necessita, nós temos que ter essa consciência de que não vai vir, nós não estamos esperando nada em troca do irmão próximo, porque a nossa recompensa vai vir do Senhor. Se eu faço algo a alguém esperando uma recompensa, aquilo ali não agrada ao Senhor. A recompensa em secreto, tudo que eu faço em secreto, o próprio Deus vai me suprir, porque é Ele que vê tudo. Então, quando a gente faz algo com amor de verdade, a gente não tem intenção nenhuma que o próximo fique sabendo. Porque agora, senão, por amor. Com a mão, tira foto com a outra. É verdade. André, por favor. André, depois do Professor. André, a irmã Gleice e depois o Ailson em terceiro, né? André, Gleice e Ailson. André.
O pastor, o Evangelho segundo Mateus também, capítulo 5, versículo 43 em diante, vai falar assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E assim vai falar também no 46, que, pois se vamos, que galardão tereis, não fazem os publicanos também o mesmo, né? Aqui eu entendo o seguinte, a gente está falando de próximo, mas no decorrer dessa interação aqui, está falando próximo, não falando em si do inimigo, né? Um próximo que a gente conhece ali. E aqui vai falar que não é fácil também, a pessoa que maltrata, né? Então, símbolo, na cabeça, como cristão, a gente tem que suportar e, né? Eu creio sim. Gleice, por favor. Professor, tem uma coisa uma tecla que eu sempre gosto de bater e repetir, que é sobre a questão, ao meu parecer, claro, essa é a minha visão, a questão do amor. Em Mateus 22, 37, 36 fala, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A meu ver, é uma coisa muito clara. O amor, quando Jesus ensina o amor ao próximo, não é uma questão de opção, uma questão de não sei, vou ver. É lei. É o mandamento, é o segundo mandamento. E desse mandamento depende a lei e os profetas, ou seja, escolheu, mas a partir do momento que você aceita Cristo como seu Salvador, você escolheu seguir a Cristo, ser um cristão, você escolhe amar o próximo. Então, independente do que esse próximo faz para você, quando você entende que isso é uma escolha, é uma decisão sua, não do que você sente, mas do que você decide. Porque o amor não é no coração, é na mente. Depois ele entra para o coração. Na sua mente, você decide. Eu tomei uma decisão, eu escolho amar meu próximo. E o Espírito Santo, ele trabalha e esse amor entra no seu coração. Eu vejo que hoje em dia as pessoas romantizam muito o amor. É claro, tem o amor romântico, o amor de casal, o amor de mãe para filho, tem todo tipo de amor. Porém, o amor que Deus nos ensina, o amor que tem que ser para todos, é uma escolha, ele é muito racional, ele não é emocional. Ailson tem alguma abordagem? Porque eu vi o Ailson movendo a mão. Depois do Ailson, nosso pastor Francisco. Ailson, por gentileza. Acho que a maior prova de amor já está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não colocou um limite do amor dele. E a morte de cruz ali já foi uma verdadeira prova de amor para com as nossas vidas. E lá na primeira carta de João, no capítulo 4, diz assim, o versículo 7, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, acho que isso aí já resume tudo. Se a gente não ama, é pela dureza do nosso coração mesmo, é pela nossa unidade mesmo. Exatamente. Isso é perigoso e sério para muitos. Pastor Francisco, sua abordagem, depois vamos entrar aqui com a nossa para fechar. Irmão, eu vou falar só essa, não vou falar mais não, porque hoje eu estou falando tranquilo, muito. Não, tranquilo. Só pegando, é fórum aberto, estamos não debatendo, mas esclarecendo as bases da mordomia cristã. Tá excelente, Amém. gente. Eu fico feliz que vocês estão entendendo à luz da Bíblia que se a gente não entender o exercício da base da mordomia, esqueça, estamos perdendo tempo em estudar mordomia. Para sermos bons mordomos, temos que entender a base, e a base é amor de Deus na nossa vida. Pastor Francisco, por favor. Só pegando um gancho aí no que a nossa irmã Gleice falou,
quando ela citou Mateus 22, versículo 37 a seguir, ele disse que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não amo o meu próximo, eu não estou amando a mim mesmo. É muito simples assim. Super simples. Uau! É uma simplicidade que assusta. Agora eu vou dar aqui um desfecho. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Irmã Aline, antes do meu desfecho, irmã Aline, por favor. Rapidinho, só para dizer aqui que também Jesus também já nos disse lá no livro de Mateus, né, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, irmã Aline, estamos aprendendo à luz da Bíblia com a inspiração que Deus acaba de lhe dar, que amar é uma questão de escolha? Não. É uma questão, sim, de escolha e de perseverança. Se escolhemos amar, temos que escolher também a perseverar. Agora, o fechamento, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, aí arrebenta. Esse texto faz com que todos nós fechemos a boca, abaixemos a cabeça e gritemos bem alto: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou até aqui um péssimo mordomo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Todos encontraram? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Sacrifício. Peraí, então, para amar como Deus nos ama, tem que haver sacrifício, sem dúvida. Se não tem sacrifício, você está sendo hipócrita, você está mentindo, você está brincando de ser crente, você está brincando de ser mordomo, você está perdendo seu tempo na igreja, você está perdendo seu tempo na presença de Deus, você está zombando do próprio Deus e, pior, zombando do Espírito Santo. Uau! Pegou pesado? Pegou. Jesus é tremendo, Jesus nos cerca. Nós chegamos diante dos homens com desculpazinhas esfarrapadas, com argumentozinhos, com isso e aquilo. É difícil amar aquele irmãozinho chato de golocha. É difícil. Ninguém tem maior amor do que este. Mas eu tenho que amar aquele camarada enjoado, chato, tá me caluniando pelas costas. Tem que amar ele também. Se você não consegue, ora por ele, clame por ele. Senhor, eu tenho vontade de dar um tiro nele, um tiro de escopeta, mas eu te peço, me ajuda a orar por ele, para eu aprender a amá-lo. Deixa eu falar um negócio rapidinho, pastor. Professor. É assim, o senhor está falando isso aí, me veio uma situação aqui que uma vez o Espírito Santo chamou minha atenção, assim, ó, igual nós estamos conversando aqui. Eu estava sentado na porta do meu trabalho uma vez e tinha uma mulher lá que eu sabia que ela não gostava de mim. E por eu saber que ela não gostava de mim, eu também já tomei bronca da mulher, para você ver, misericórdia. E toda vez que ela passava na porta, que eu estava lá sentado, eu já falei, meu Deus, já está vindo essa mulher não presta, não sei o quê. Aí um dia eu falei desse jeito de novo, na hora que ela estava vindo, aí o Espírito Santo falou assim comigo, ora por ela. Pastor, daquele dia em diante, a minha visão em relação à mulher mudou completamente. Olha porque eu só. entendi o que Deus estava falando comigo. Eu estava errado. A oração eu estava errado, porque eu não conhecia a coisa. palavra de Deus, mas eu conhecia. Então, errado de tudo, aquilo era eu. Exatamente. Professor. Exatamente. Kelson levantou a mão primeiro, depois a irmã Gleice. Eu tô cronometrando. Tá todo. Parece uma fila indiana hoje. Tá bonita Vai essa ter aula 10 hoje. dentro nessa matéria, hein, pastor? Pra glória de Deus, essa primeira aula tá bonita. Gente, essa matéria vai mexer com a nossa cabeça. A gente vai sair daqui assim. Vamos fazer 10 aviãozinhos. Se a primeira aula está sendo assim, como vai ser daqui para frente, as 5 que temos pela frente? Irmão Kelson, depois irmã Gleice. Kelson. Amém, pastor. Inclusive, sobre esse assunto, pastor, quase parecido, nós estamos trazendo um estudo bíblico na quinta-feira, e eu estava lecionando para os irmãos, e o senhor falou acerca de João 15, 13, sobre o sacrifício que Jesus Cristo fez.
Aí nós voltamos para Paulo de novo. Paulo falando assim que a gente tem que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Aí, olha para você ver, nós temos Cristo Jesus como nosso modelo vivo, nosso modelo único para a igreja. Na cultura judaica, os animais eram colocados no altar como sacrifício vivo, mas eles não tinham era inconsciente, eles não tinham consciência por que estava ali em cima. Exatamente. Jesus, como sacrifício vivo, ele sabia por que ele estava ali, por amor à humanidade, por amor a mim, por amor aos demais que estão aqui na live. Então, é o sacrifício, é o amor. Então, resume tudo, a Bíblia por si só vai se completando. Kelson, Kelson já arrebentou, 50 pontos para o Kelson. Essa abordagem aí costurou tudo. Tudo. Parabéns, Kelson. Jesus, tô quase me colocando de pé para aplaudir o Kelson. A honra e a glória seja dada ao nosso Deus. 50 pontos para o nosso irmão Kelson. Fantástico. Tá sendo gravado, tá, gente? Que tremenda abordagem é essa aqui? Meu Deus. Pastor. Irmã Gleice. Ô, E depois pastor, a irmã... eu ia comentar justamente sobre uma coisa que o irmão Ailson falou, sobre a questão que a gente fala muito do o amor ao próximo. Mas Falhou a conexão da irmã Gleice. Ok, que pena, falhou. A conexão dela caiu. Perfeito. Vamos então dar continuação. A conexão da nossa irmã Gleice caiu, que pena. Arthur tem uma abordagem. Muito bem, Arthur, vamos lá. Pastor, Paulo ele resume essa questão assim sobre mordomia, sobre o amor ao próximo, muito bem no capítulo 10 de 1 Coríntios. No último versículo, Paulo fala: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas os dos outros, para que assim se possam salvar. Paulo sempre mostra preocupação não somente com a parte dele, mas em fazer o bem, agradar a vida do irmão dele, do próximo dele. E é algo que nós podemos aprender muito com o apóstolo Paulo. Isso que o Arthur está falando faz muito sentido, né? Por ser claro bíblico, mas lembra-me, me remonta ou me lança dentro da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, né? Que diz que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Se entregou e se sacrificou por ela. Então, a gente resume, né? Isso aqui não é estudo para casais, mas tiramos uma lição interessante. Quando eu me caso, eu não me caso para me fazer feliz. Eu me caso para fazer o outro feliz. Ei, irmãos, homens, varões, galileus, vocês se casaram para fazer as vossas esposas felizes. Vitor, Ailson, Pastor Francisco, Ricardo, Arthur, Kelson, André, Jonathan, Wallison, Joel, vocês se casaram. Eu, Luiz Prestes, nós nos casamos para fazer as nossas esposinhas, sorrir igual o Vitor. O Vitor tem um sorriso que ilumina a tela inteira. Lá o sorriso do Vitor. Olha lá, rapaz, mais branco nem Crest. A minha já é feliz só de ter casado comigo, pastor. Como é que é? A minha já é feliz só de ter casado comigo. Olha só, gente, a esposa do irmão Ailson tem que assistir esse vídeo. Passa para sua esposa assistir esse vídeo. O irmão vai ter um casamento de 50 anos, mais garantido de 50 anos. Igual a Magiclick, garantido por 104 anos. Meu Deus! Então, irmãos, você não se casou para se fazer feliz, você se casou para fazer o outro feliz. Oh, meu Deus, irmãs, louvem a Deus. Os maridões que estão ao ladinho de vocês, não é? Tem que ter essa consciência bíblica. Ei, maridos, aqui temos irmãs, mas a minha oração é que os maridos acordem e entendam que as esposas são felizes por causa do sacrifício dos seus
maridos. E coisa boa é você ver uma esposa feliz, não é? Ela devolve o amor, ela devolve o carinho, ela devolve a ternura, isso se reflete no lar. Ei, meu Deus, daqui a pouco a gente vai falar isso lá na frente, mordomia da família, calma. É só a introdução, é só o começo, gente. Essa matéria vai mexer com a cabeça, já está mexendo. Deixa eu avançar aqui, porque tudo que já foi falado, parece que vocês já estudaram de tabuada essas partes que eu vou abordar agora. Olha só. De toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aqui o Senhor Jesus enfatizou que além de todo o coração, o primeiro mandamento exige toda a alma e todo o pensamento de uma pessoa. Essa é a base bíblico-doutrinária para dizer que a mordomia cristã valoriza a interioridade do crente. Logo, absolutamente tudo no interior do cristão, coração, alma e pensamento, deve estar voltado para Deus, que é o centro de todas as coisas. O culto tem que ser, como já foi falado aqui, o culto tem que ser bibliocêntrico e cristocêntrico. E hoje estamos vendo culto para aplaudir o homem, culto para aplaudir vitórias. Deus dá vitória, dá. Mas o culto que só fala de vitória, vitória, só vitória, Deus, calma, calma. O culto para quem é? É para exaltar o homem ou para exaltar Deus e a sua palavra? Deus tem bênçãos? Tem, mas hoje o povo está sendo ensinado a buscar mais as mãos, as bênçãos de Deus do que a face, o rosto, a intimidade, a comunhão com Deus. Pelo fato que a maioria está sendo ensinada a só buscar bênçãos, estão se convertendo péssimos mordomos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já falamos bastante disso aqui, né? Mas só para dar essa deixa que está aqui na apostila. O segundo mandamento enfatiza que na medida em que amamos a Deus de todo o coração, alma e pensamento, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Tal mandamento é relevante para a nossa mordomia, pois no mundo atual, sem qualquer ranço pessimista, pode-se ver que o desamor é a tônica entre as pessoas, famílias, países e até mesmo entre alguns que se dizem cristãos. Satanás tem encontrado um prato cheíssimo no meio das igrejas. Qual é? A brecha do desamor. Quando ele consegue entrar na brecha do desamor, ele aumenta as diferenças. Se o camarada já não ia com a cara do outro, o desamor leva com que ele vê o outro como seu pior inimigo. Ele vê a igreja como um campo de batalha, um campo de disputa, um campo de exibicionismo pessoal, aonde a visão não é para Deus, a visão é para o benefício do homem. Mas a igreja pode e deve ser abençoada a partir do momento que ela entenda a luz da palavra. 3 coisas. Primeiro, uma igreja, para ser abençoada, ela tem que aprender a servir. E servir bem, não de qualquer maneira. Segundo, para servir bem, para servir com excelência, devemos aprender a viver o amor de Deus, começando a amá-lo de verdade. Para terceiro, quando amamos a Deus de verdade, podemos amar ao nosso próximo. Aí cai por terra as diferenças, cai por terra as picuinhas, cai por terra as desavenças, cai por terra as dissensões. Gente, a igreja vai ficar perfeita? Não vai ficar perfeita, mas a igreja vai se tornar uma fonte de soluções e não uma fonte de tribulações. Vejo hoje igreja sendo símbolo de tribulações e não de soluções. Ei, Deus levantou a sua igreja para ser fonte de soluções. Bastou a minha igreja é uma tribulação só. Então você clame ao Senhor, porque Ele pode usar a sua vida para transformar as tribulações que estão batendo forte na sua igreja. E algumas delas até permitidas por Deus, sabe por quê? Para ensinar dependência, para trazer limpeza, para purificar caráteres e corações. Que coisa linda, irmãos. Servir a Deus é lindo, mas não é de qualquer maneira, não. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias capítulo 48, versículo 10. Para servir a Deus é com excelência, é com capricho, é com compromisso,
é com responsabilidade. Se é para servir, vamos meter a mão na massa com excelência, para fazer caprichado. Os mundanos, às vezes eu vejo, eles se dedicam mais do que nós crentes. Os mórmons, os islâmicos, os testemunhos de Jeová se preparam até o topo da cabeça. Eles são muito mais preparados, né, em relação a nós evangélicos, que muitas das vezes negligenciamos com a nossa vida devocional, com a nossa vida familiar, com a nossa vida no estudo prático da palavra de Deus. Ou seja, nós temos a faca, o queijo, a goiabada e a marmelada na mão e não sabemos usar. Por quê? Falta abrir mão, falta entender a dimensão do que é sacrifício. Quando entendermos a dimensão de sacrifício, aí vamos começar a aprender a servir. Aí vamos começar a aprender a sermos mordomos. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Esta foi a grande pergunta feita por Jesus após contar a parábola do bom samaritano ou doutor da lei. O nosso próximo, olha só, esse é um leque muito grande. É um familiar, esposo, esposa, pai, filho, irmão, primo, sobrinho, etc. É nosso irmão em Cristo, nosso vizinho, o professor, o colega de trabalho, o carente ou socialmente excluído. Assim, o mandamento revela o objeto da nossa mordomia de amor, fazer o bem ao próximo de forma concreta, com obras que revelam a nossa fé. E aí, a mordomia da fé cristã agora vai pegar. Agora vai pegar. A palavra fé vem do grego pistis e do latim fides. Traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Mas a melhor definição de fé foi enunciada pelo autor da Epístola aos Hebreus, ao descrevê-la com profunda inspiração divina. Esse texto todo mundo sabe, de cor e salteado, olha só. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Aqui há 3 características essenciais à fé. Preste atenção, irmãos. Estas são as 3 características essenciais da nossa fé. Se a nossa fé não tiver ainda essas 3 características, tem algo errado. Tem algo dando problema, dando curto-circuito, algo que está dando ruim na nossa vida. Primeiro, ela é o fundamento ou base para a confiança em Deus. Eu confio em Deus, mas como? Duvidando? Desconfiando? Dizendo, será? Será? Não, será não. Se Deus falou, ele vai fazer. Se Deus escreveu na sua palavra, ele vai cumprir. Número 2, ela envolve a esperança ou expectativa segura do que se espera da parte de Deus. Parta de um princípio, Deus tem o melhor para nós. Muitas das vezes queremos o melhor segundo o que eu penso e que eu projeto, o que eu imagino. Mas muitas das vezes, escute, Deus ouve todas as nossas orações. Quem crê nisso, irmãos? Que Deus ouve as nossas orações. Porém, ele não responde como queremos. Ele responde como necessitamos. Vou repetir. Deus ouve a todas as nossas orações. Ele está ouvindo. Mas ele só vai responder segundo o que nós necessitamos. Não exatamente o que eu queria. Não é o que você quer. É o que eu e você necessitamos, porque a glória, a honra, tem que ser para ele. Muitas das vezes, há momentos e as circunstâncias que ele vai dar exatamente o que nós pedimos. Mas deu igualzinho que eu pedi, porque encaixou-se com a vontade dele. Eu pedi a Mariazinha para casar e Deus me deu uma Mariazinha. Porque se encaixou. Mas às vezes você pede, eu quero o Miguelzinho, aí Deus não te dá o Miguelzinho, te dá o Arthurzinho, que não é o nosso Arthur não, né? É outro Arthur. O Arthur é bem casado. Deus vai dar o Arthurzinho para o outro. Entende? Às vezes encaixa o que pedimos, mas na maioria das vezes, vamos ser bem abertos, irmãos, na maioria das vezes, Deus não vai dar aquilo exatamente que nós pedimos, mas exatamente aquilo que precisamos para sermos o quê? Bons mordomos. Terceiro elemento da fé, ela é a prova das coisas que não se veem, mas são esperadas.
por uma convicção antecipada. Vamos traduzir isso em miúdos? Quem aqui tem uma necessidade, não precisa entrar em detalhes, só vamos usar isso como exemplo. Quem aqui tem uma necessidade urgente, para ontem, diante de Deus, está pedindo, orando, urgente. Alguém tem aqui uma necessidade urgente? Olha lá, irmã Vanderlei, irmão Ailson, quem mais? André, irmão Arthur, pastor Francisco, Victor, Ricardo, irmã Laila. Pode agregar todo mundo. Eu tô nessa também, eu tô nessa. Ó, levanta as duas mãos. A Bíblia me ensina a agradecer antes de receber qualquer coisa. Como é que é? Isso é fé. Pastor, o senhor não está entendendo a minha situação. Eu nem quero você entender a sua situação. Já tem um que já está vendo a tua situação. Aprendamos a agradecer antes de receber. É fácil? Nem um pouquinho. É uma coisa difícil demais. Quando você está angustiado, Senhor, ó, o negócio está pegando, Senhor, o negócio está pegando. Aí você tem que provar a tua confiança. Está pegando? O negócio está feio? O negócio está para estourar na sua vida? É a hora de agradecer. Agradeça. Hoje, antes de dormir, Senhor, eu te agradeço. Minha vitória está apertada, está fechada, está travada, mas eu te agradeço. Gente, você vai ter uma surpresa. Alguns aqui, ó, veja só. Eu sei o que eu estou falando da parte de Deus. Alguns aqui, não sei quem exatamente. Quando você começar a agradecer a partir de hoje, esta semana, alguns vão receber enormes surpresas da parte de Deus. Não sei quantos. Poderão ser 1, 2, 3. Poderão ser todos. Eu não sei. Eu estou sendo bem aberto, irmão. Salamandara Kashubiki Adamai. Xereike Kasubadumanébias. De repente vai ser somente um de vocês. Mas eu estou falando com convicção no espírito. Deus vai surpreender ou a um de vocês, ou a 2, ou a 3, ou a 4. Começa a agradecer. Terminou a aula, antes de dormir, antes de colocar a cabecinha no travesseirinho, agradeça. Amanhã, de manhã, mesmo com a tua cabeça quente, acorda e agradece. Aí, obrigado. Tá demais de apertado, mas eu te agradeço. Durante o dia, separa... forte, hein, pastor? Separa 2 minutos para agradecer. No meio do dia, no final da tarde, agradece. Antes de dormir, agradece. Faça igual o muçulmano, que muçulmano ora 5 vezes por dia. Opa, ninguém consegue fazer isso, né? Nós cristãos, parar tudo para orar 5 vezes? Não, eu trabalho demais. Eu faço part-time, eu faço full-time, eu faço overtime, eu faço more time. Como é que eu vou orar 5 vezes por dia? Mas você pode tomar 2 minutos para agradecer essa tua necessidade antes mesmo de recebê-la. Quantos creem? Quantos creem nisso? Amém, amém, Vamos colocar por prática? Vamos colocar isso por obra? E isto, mordomia é exercitar o que Deus colocou nas nossas mãos. E uma coisa que eu tenho certeza, aleluia, glória a Deus, Deus está aqui entre nós. Uma coisa eu tenho absoluta certeza, o que Deus tem dado aqui para cada um de nós, fé. Todos aqui têm uma porção de fé. Ou desse tamaninho, ou desse tamanhão. Mas todos aqui. O tamanho da semente de mostarda já é suficiente, né, pastor? André, ó. De mostarda é suficiente para derrubar uma montanha. Imagina se o André tiver uma fé do tamanho de um iPad. Demais. Ou do tamanho de um elefante. Aí derruba um edifício inteiro. Aí derruba um continente inteiro. Irmão Kelson, temos 10 minutos para terminar essa aula. Meu Deus, tá quente o ambiente aqui, na presença de Deus. Irmão Kelson. Ô, pastor, glória a Deus. O senhor falando sobre isso, pastor, que muitas das vezes a gente tem que passar a agradecer primeiro para que o milagre aconteça nas nossas vidas. Sem dúvida. Pastor, aí me veio a memória aqui agora. Jesus deixou bem claro para nós, pastor, que muitas das vezes a gente tem que tirar primeiro a pedra da incredulidade. Jesus, em João, capítulo 11, ele chegou lá, Lázaro tinha morrido. O que Jesus deixou bem claro ali? Ele agradeceu primeiro. Ele falou, Pai, graças eu te dou.
porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou fazendo isso por causa das pessoas que estavam ali no momento. Então, ele agradeceu primeiro antes de chamar Lázaro para fora. Então, uma prova também é a multiplicação dos pães, né? Exato, exato. A Bíblia nos traz exemplos enormes da necessidade de agradecermos qualquer coisa antes do milagre ser produzido. O problema é que nós, com todo respeito à palavra que vou usar agora, somos um pouquinho cabeça dura. Lemos, ouvimos pregações, aprendemos em estudos bíblicos, mas na hora de praticar ficamos travados. Ou não cremos, que é pior. Se a gente não crê, muito pior, porque isso entristece enormemente o coração de Deus. O pior pecado, eu já falei isso na matéria de soterologia e repito, o pior pecado que o homem demonstra ou pode demonstrar diante de Deus não é o pecado da fofoca, não é o pecado do adultério, não é o pecado do homicídio, não. Sabe qual é o pior pecado que o homem pode demonstrar diante de Deus? É a incredulidade. Esse é o pior. Esse é o pior. Que Deus tenha de nós misericórdia. Eu quero avançar, mas alguém tem mais alguma abordagem? Eu quero avançar, ninguém tem mais? Senão eu vou avançar. Olha lá, número 3. A fé como patrimônio espiritual. Ei, agora eu vou mexer com a tua fé. Agora eu vou. Ih, pastor, não mexe com a minha fé, não. Agora eu vou mexer. Pela palavra de Deus eu posso mexer, ó. A fé cristã é um depósito espiritual acumulado durante toda a vida do crente. Vou repetir essa frase, não sei se vocês entenderam. A fé cristã é o depósito espiritual acumulado durante toda a vida do crente. Isso quer dizer, se você tem 3 anos de fé, está aí uma acumulação de 3 anos de sua fé. Se você tem 7, tem uma acumulação de 7. Se você tem 15, tem 15. Se você tem 30, tem 30. Se você tem 40, tem 50, 60. Toda essa trajetória. Mas não quer dizer que quem tem 50 anos de fé e quem tem 3 anos de fé, ou quem tem 50, está em melhor situação do que tem 3. Não. Porque muitas das vezes quem tem 50 anos de fé, na hora mais necessária, a coisa falha. E falha feio. E que tem 3 anos de fé, como novo convertido, o negócio funciona assim, ó, a mil maravilhas. E deixa que tem 50 anos de fé de cara para rara, de cara para baixo. Então, tudo é muito relativo, mas o que devemos levar em consideração é que a fé é um depósito acumulado durante toda uma vida. É o nosso patrimônio espiritual de valor e virtudes inestimáveis. Essa fé que o crente foi estimulado a guardar para não perder a coroa. Apocalipse 3:11. Ao escrever ao jovem discípulo Timóteo, já próximo da morte, o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Querido irmão, querida prezada irmã, guarde a sua fé. Satanás luta 24/7. Para abalar sua fé, arrebentar com a sua fé, extrair a sua fé, roubar a sua fé. Sabe o que ele mais faz dia e noite? Tentar tirar a fé mais importante. Existem 8 tipos de fé, segundo a Bíblia. Mas o mais importante de todos, sabe qual é? Judas, versículo 3. Vamos lá? Anote aí, esse é o mais importante tipo de fé que você tem que lutar durissimamente para Satanás não arrebentar, tirar da sua vida. Judas, versículo 3. Quem pode ler para nós? Judas, versículo 3. Quem encontrou, pode abrir o seu áudio e ler em voz alta, por favor. Judas, versículo 3. Judas não tem capítulos, ok? São 25 versículos. Amados, Judas, versículo 3. procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada aos santos. Quantas vezes esse tipo de fé, por este texto, ela é dada aos santos? 3,
4, 10 vezes, 5 vezes, quantas vezes? Uma vez. Uma vez por todas. E anote, essa é a fé salvadora. A fé que gerou a salvação em Cristo Jesus dentro de nós. É essa fé que Satanás está lutando ontem, hoje, amanhã, para tirar de você e de mim. Ele usa os problemas, as dificuldades, buscando um espaço para arrancar de nós. Lute com unhas e dentes, grite, clame e chore. Senhor, defenda esta fé que me foi dada uma única vez. Porque sem fé, de acordo com Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. E o escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem foi o autor desta epístola, desta carta, ele fala ali da fé salvadora. Como é que eu sei? Vou ler o contexto, os versículos que estão antes e depois, e aí você vai descobrir. 5 minutos, vamos terminar, né? Nós temos uma segunda chamada de prova, nós não queremos fazer muito tarde. Teremos a irmã Flávia Pitol, o irmão Arthur. Temos alguém mais que não fez a segunda chamada? E o pastor Francisco, isto, a prova de soterologia. Vamos usar mais 5 minutos e já terminamos a aula de hoje. A mordomia dos bens materiais. Vamos lá, página 4. Meu Deus, que introdução caliente. Uma introdução muito caliente. Vai ficar mais caliente na próxima. Você não está entendendo nada, minha irmã, meu irmão. Na próxima aula vai ficar caliente, vai pegar fogo. Vou ter que buscar um extintor aqui para apagar o fogo, porque o negócio vai pegar feio. Feio não, bonito. Aqui não pega nada feio, pega tudo bonito. A mordomia dos bens materiais. Número 1. O cristão e as finanças. Na mordomia dos bens materiais, o cristão deve trabalhar honestamente para garantir sua sobrevivência financeira. Desde Gênesis, após a queda, o homem emprega esforços com o suor de seu rosto para obter os bens de que necessita. Isso é feito de maneira constante. Nesse aspecto, a preguiça é um pecado intolerável diante de Deus. Assim, ele exorta o preguiçoso que aprenda com as formigas, pois essas trabalham no verão para garantir o mantimento no inverno. Bichinho inteligente, formiga. E a gente despreza uma formiga, não é verdade? A gente olha, a gente até ri da formiga, zomba da formiga, mas elas são muito mais inteligentes do que nós. Trabalham o verão inteiro, no inverno fica tudo quietinho. Ninguém se preocupa em trabalhar. Mas tem crente, ao contrário da formiga, né? É o bicho preguiça. Conhece o bicho preguiça? É muito comum no Brasil. Tá lá, Espírito Santo, aqui estou. Manda, porque eu creio que tu vai suprir a minha necessidade. Como? Parecem os bolivianos, não sei se vocês sabem, mas essa é cultura, né? Na Bolívia, eu estive na Bolívia 4 vezes, eu fico assustado. Na Bolívia, quem trabalha é a mulher. A mulher que sustenta a casa, e o homem fica em casa, de boa, deitadão na rede, igual um delfinho, um golfinho lá. Vai lá, mulher! Hoje é o teu dia de limpar a casa, de fazer... Que isso, irmãos? Isso é uma cultura muito ociosa e perniciosa. A Bíblia nos ensina que se quisermos ter o mínimo de nossa Mas mesmo os sobrevivência... cristãos fazem assim, pastor? Na Como é que Bolívia? é? Mesmo os cristãos? É uma cultura, é estranho, a menos que eles tenham Mas uma aí tá fora da experiência. Bíblia, né? Sim, mas quando aquele cristão tem uma consciência bíblica e uma experiência com a palavra, já muda. Eu vi lá 3, 4 famílias que iam contra a maré, né? Porque a maré é muito forte, ou seja, a cultura boliviana é muito forte. E aí os que vão contra a cultura são até rejeitados dentro da sua própria igreja. Estranho isso, né? É uma cultura muito forte. Na África, a mesma coisa, né? Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Senegal, tem uma cultura terrível. A preguiça. Eu convivo com irmãos, né? Convivi no passado com irmãos que foram missionários nesses países, diz que é uma prova enorme ser missionários nesses países da África, porque a cultura da preguiça é muitíssimo E a forte, gente né? trabalhando lá, então Então, tem por isso que tem tanta
pobreza, assim, né? Porque eles não gostam de trabalhar. Exato, exato. Eu não vou muito longe, irmã Laila. Eu falo isso com muito respeito, sem discriminação. O Haiti. Por que o Haiti é a Nossa, nação eu ia mais falar isso pobre? agora, pastor. Porque o Haiti é a nação mais pobre do hemisfério ocidental. Por duas razões: feitiçaria pesada, o voduísmo e a preguiça. É impressionante, impressionante. Eu tenho muito carinho aos nossos irmãos haitianos, oro por eles. E acho lindo quando Jesus transforma o haitiano de pé a cabeça, porque ele fica transformado para valer. E a cultura cai por terra, o poder de Satanás cai por terra, a preguiça cai por terra, e o camarada trabalha mais do que nós juntos. Gente, 10h05, terminamos hoje. Que lindo início para esta matéria É de meia-noite, ué. mordomia cristã. O Espírito Santo falou alguma coisa com algum de vocês aqui nessa noite, através dessa matéria? Gente, é só o começo. Vamos estar orando para que Deus fale mais. Ele vai falar mais. Na próxima aula, ele vai nos ensinar mais. Então, anote aí, né? Nós vamos entrar no ponto 2, o cristãos e as riquezas. Deus condena termos dinheiro? Não. De jeito nenhum. Ele condena o nosso amor ao dinheiro. Esse é o problema. Vamos agradecer a Deus, terminando a aula de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Como nós temos 6 aulas pela frente, então nós não vamos falar sobre os exercícios, porque eu quero ter o tempo para que as apostilas em papel, né, possam chegar a vocês, né, que ainda não tivemos a condição de enviá-las. Quero agradecer aqui na presença do nosso irmão Victor, Deus abençoe, Ailson, pastor Francisco, Ricardo, irmã Vanderlé Santana, tá de volta, ei meu Deus, vamos estar aí pertinho, né, nós vamos estar a partir do mês que vem, transitando aí pertinho na casa da nossa irmã, e numa dessas é o Salto de Carolina do Sul e cai na Carolina do Norte, vamos tomar um café bonito. Deus abençoe, irmã Gisele de Moura, um prazer, uma satisfação tremenda. Fique firme conosco aqui, irmã. Se a senhora afrouxar um pouco, a gente vai apertar um pouquinho a senhora para a senhora ficar firme de pé na presença de Deus. Irmã Flávia Pitol, com a sua pituchuca, Deus abençoe. Continuamos em contato. Me avise quando o seu telefone voltar a funcionar, porque ficar sem telefone é uma tribulação. Para mim é pior do que o juízo final. Kelson, Deus abençoe, irmã Célia, Deus abençoe. Irmã Célia hoje está com um background diferente, background profissional de vídeo, isso não é para qualquer um não. Arthur, segura aí que hoje é a tua bênção, Arthur, não perca a tua bênção. Malaila, Deus abençoe, um abraço no seu esposão, irmão Moraes. Irmã Évila, Deus abençoe, orando aí pela sua segunda pista, nesse domingo, né? Eu sonhei que a senhora estava lançando já a segunda pista. Se é sonho de barriga cheia, eu não sei, mas sonhei, a senhora cantando. Vou gravar no final do ano mais 2, pastor. Ei, Jesus da glória, vem coisa boa aí pela frente. André, Deus te abençoe, brigadão por tudo. Irmã Gleice Kelly voltou. Descarregou, descarregar não é problema. Tava no carregador, professor, quando eu penso que não, estava descarregando em vez de carregar. É vitória. Jonathan, muito obrigado. Wallison, vou ver teu rostinho na próxima aula, se Deus quiser. Joel, Deus abençoe a todos os que forem fazer a prova de soteriologia, né? Já podem se retirar. A irmã Gisele, claro, ela não tem essa responsabilidade, mas nós temos aqui no pastor Francisco, Arthur, irmão Flávio, os que forem fazer a prova de soteriologia. Nós vamos agradecer a Deus com uma palavra de oração, tá? Não se retire antes de terminarmos com a oração, e depois que terminarmos a oração, damos a bênção final, e aí só os que vão fazer a prova continuem aqui conosco. Muito obrigado, Deus os abençoe. Alguns alunos ainda, só para relembrar, não fizeram o pagamento do mês de agosto. Já me avisaram, né? Estão com algumas dificuldades, e assim que puderem sanar as suas dificuldades, por gentileza, não acumulem 2 meses de atraso, porque fica super complicado, tá bom? Mas a maioria já falou comigo dos seus atrasos, apenas relembrando, para não deixar muita coisa acumular, porque para pagar 2, 3 de uma vez só fica muito difícil, e a nossa escola depende, né, da sua mensalidade para nossa boa manutenção. Oremos agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado
pela tua bondade e misericórdia. Obrigado por esta primeira aula de mordomia cristã. Obrigado pelo teu Espírito, que de uma maneira muito linda nos ministrou, nos falou e nos ajudou. Continua conosco, dá-nos um restante de noite abençoados, uma semana de vitória, e abençoa os alunos que vão permanecer aqui para a prova de soterologia. Abençoa-nos de volta na próxima terça-feira, dia 16, para a honra e glória do teu santo nome. Oramos e te agradecemos, entregando tudo em o nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso lema para terminar. Repita comigo: seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o louvor. Amém. Beijão no coração de vocês. Deus os abençoe. Os que forem fazer a prova, fiquem aqui. Os que não forem, Deus te abençoe. Ótima noite, ótima semana. Vejo vocês na próxima terça, se Deus quiser. Fiquem na paz. Tá todo mundo encolhendo, todo mundo correndo rápido, rápido, rápido. Jesus da glória. O povo é acelerado. Vamos lá, vamos lá. Ficou os quatro, um dos tais. Meu Deus. Perfeito, deixa então eu fechar aqui.